Diante do erro, essa é a postura que nós devemos tomar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Reflexões com Emmanuel. E para o programa de hoje, nós trouxemos um tema da mais alta relevância quando se trata de uma sociedade que se torna cada vez mais interconectada, cada vez mais interagindo entre as pessoas, que é o tema da crítica. Vamos lá. A primeira coisa que nós devemos ter em mente quando nós endereçamos esse tema é que existem erros no mundo. Ninguém poderia, em sã consciência, ser tão ingênuo de achar que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não erram, em que todas elas agem de maneira correta. E isso simplesmente não é verdade. Os motivadores dos erros podem variar ao infinito, desde o desconhecimento até a imperícia, até a intenção de fato. Quando a pessoa erra, quando ela comete um ato que intencionalmente visa prejudicar outra pessoa. Essas situações existem no mundo. Agora, a constatação do mal não torna simples a resposta que nós devemos dar a ele. Sobretudo quando nós estamos dentro de uma perspectiva legitimamente cristã. E aqui nós precisamos endereçar essa primeira abordagem. Nós podemos atuar diante do mal a partir de diversas perspectivas. Mas se nós queremos endereçar o erro a partir de uma perspectiva cristã, nós começamos a compreender esse assunto de uma maneira mais profunda. Em primeiro lugar, nós precisamos relembrar que ser leniente e conivente com o erro não é uma postura que o cristianismo nos convida a ter. Obviamente que nem o Cristo foi leniente com o erro, foi conivente com o erro. Ele chegou a confrontar algumas ideias que, na época dele, eram ideias muito estabelecidas dentro de determinadas posições hierárquicas do judaísmo, mas que ele entendia que aquilo era um equívoco. Dá só um exemplo, quando Jesus confronta a questão da rigidez em relação ao sábado. Jesus afirma: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, não é a conivência com o erro, a leniência com o erro, a inatividade, a inação diante do equívoco que o cristianismo propõe. Por outro lado, no outro extremo, o cristianismo não nos convida à crítica destrutiva, à violência, ao confronto sem causa. Ele não nos pede essas atitudes extremistas. Ele nos pede uma ação nem no extremo de sermos lenientes, coniventes, nem no extremo de sermos agressivos, criticarmos de maneira ferina, de maneira violenta. Então, como a gente deve entender a abordagem que o cristianismo nos convida a ter diante do erro? Em primeiro lugar, o cristianismo nos convida a separar o erro da pessoa. A pessoa que erra não é alguém que está identificada com o erro. Como assim, Saulo? Vamos lá. A pessoa que erra hoje, ela pode aprender amanhã? Pode. A pessoa que comete um equívoco hoje, amanhã pode acertar? Pode. A pessoa que acerta hoje, amanhã, de repente, em outro ambiente, em outra área, pode cometer um equívoco? Pode. E é a mesma pessoa. Ou seja, a pessoa merece um endereçamento de respeito e de consideração superior ao comportamento dela. Esse é o primeiro ponto. Se nós queremos agir diante do erro a partir de uma perspectiva legitimamente cristã, nós precisamos separar a pessoa do equívoco. Sem isso, a gente corre o risco de cometer erros muito graves. Ok, primeiro ponto. Vamos para o segundo. Diante do erro, o que nós devemos fazer? Então vamos pegar uma metáfora, uma situação que vai nos ajudar a entender isso. Imaginemos que nós estamos diante de um pianista que senta-se ao piano e de repente vai executar uma sonata de Chopin, uma peça complicada e de repente, durante a execução, essa pessoa comete um erro. Erra um compasso, pula uma nota,
falha numa parte. Como é que a gente se posicionaria diante desse erro do pianista? Depende do nosso papel. E isso é fundamental para a gente entender. Então vamos lá. Se fôssemos, por exemplo, alguém que estivesse ali só ouvindo, se o pianista estivesse tocando num shopping center e a gente estivesse ali passando, simplesmente aproveitando aquele momento, e ele cometeu um erro, talvez a gente nem percebesse, ou se percebêssemos, a gente ia relevar, porque a nossa relação com aquela execução é uma relação de ouvinte, de observador. A gente está ali aproveitando o que a pessoa tem a oferecer, nada mais sério. Agora, e vamos imaginar que nós fôssemos os professores dessa pessoa, e essa pessoa cometesse um erro e ela estivesse se preparando para um concerto. Bom, aí diferente, não é? Por quê? Porque nós temos uma relação de orientação. Nós temos um papel de professor, de professora, de orientar aquela pessoa. Então, diante do erro, talvez a gente falasse assim, opa, para um pouquinho, essa parte não ficou legal, vamos estudá-la de maneira mais adequada. E ali a gente orientaria a pessoa. Agora vamos imaginar que nós estivéssemos como jurados de um concurso. As pessoas estão se apresentando, nós estamos ali na posição de jurados e, de repente, um dos candidatos comete um equívoco, uma falha. Qual seria a nossa posição? A gente ia pegar a ficha lá de desempenho e a gente iria anotar. A pessoa cometeu um equívoco aqui. Por quê? Para que nós fôssemos justos em relação aos outros competidores, aquelas outras pessoas que estavam participando daquele concurso. Perceberam como é diferente? Nós não podemos endereçar uma atitude legitimamente cristã e correta diante do erro sem fazermos uma reflexão sobre qual é o nosso papel diante daquela situação. E o que acontece no mundo é exatamente isso, não é? A gente é bem consciente, bem controlado, as pessoas erram e a gente não critica se não tem nada a ver, não é assim que a gente faz nas redes sociais? Infelizmente não, né? Às vezes a gente encontra um erro de uma pessoa nas redes sociais e a gente já se arvora como juiz. A gente já se coloca a figura, a toga, já se coloca a posição de julgador e a gente sai emitindo opiniões. Nada errado com as nossas opiniões, nós temos o direito de exercê-las, só que quando a gente fala de uma postura legitimamente cristã, nós devemos tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Porque às vezes uma crítica pode alcançar alguém no momento em que a pessoa não está preparada. Às vezes uma crítica pode ser uma crítica equivocada, a gente pode matar o sonho, a ilusão de alguém. Às vezes uma palavra mal colocada, no momento inadequado, pode gerar um conflito. Quantas vezes nós não encontramos conflitos que poderiam ser evitados se ali no seu nascedouro, na sua origem, nós tivéssemos uma pessoa de bom senso que lançasse mão do silêncio diante de um equívoco que era um erro, era um problema, mas ele não tinha maiores repercussões dentro daquele contexto. Quantas vezes a gente poderia ter evitado um conflito se ao invés da gente partir para agredir a pessoa, a gente tivesse se concentrado no problema em si, naquela situação e endereçado de maneira adequada a partir do nosso papel, da nossa relação com aquela situação que estava ocorrendo. E, por último, é preciso lembrar que, diante de um erro, a postura cristã sempre é a postura da orientação, de contribuição para que o outro melhore. O que significa que nós devemos levar em consideração também a receptividade, o nível de maturidade, o momento da outra pessoa. Porque pode ter situações em que, diante do equívoco, a outra pessoa não está preparada para ouvir, não está preparada para responder. E se aquilo não tem maiores consequências, talvez nós tenhamos que esperar o momento certo. Quem já não passou pela situação de estar, às vezes, num ambiente familiar e, de repente, alguém, porque está um pouco mais irritado, porque teve um dia ruim, fala uma coisa que não devia. É um erro. E ele precisa ser endereçado, mas talvez não naquela hora. Porque se a gente falar, dado o estado da pessoa, a nossa boa intenção de contribuir com a melhoria dela pode virar
uma percepção de afronta, a pessoa pode responder para a gente: o que você tem a ver com isso? Eu já estou aqui com um monte de problemas, você ainda vem me criticar? E toda aquela boa intenção se perdeu. Então, meus amigos e minhas amigas, eu gostaria que fosse mais simples, que a gente adotasse, olha, o cristão deve fazer assim, mas a verdade é que isso não existe. Não existe um checklist, uma regrinha que a gente pode só repetir em todas as situações. O cristianismo nos pede uma postura madura diante dos equívocos, uma postura que não fica no limite da conivência, não parte para a violência e que endereça adequadamente a natureza do erro, como nós nos relacionamos com aquela situação, qual é o nosso papel e o momento mais adequado para a gente agir. Agora, considerando esses aspectos, tem um outro que também é mais importante. A consciência de que somos todos filhos de Deus. Todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Compartilhamos das mesmas experiências, da mesma possibilidade de erro. Por isso devemos ser muito cautelosos quando a gente vai proferir uma crítica numa situação que às vezes não nos diz respeito, uma situação em cujo nosso papel não é o papel de juiz, não é o papel de alguém que orienta. Nessas situações, talvez seja melhor a gente guardar o silêncio e falar e orientar, ou às vezes criticar quando isso, a crítica construtiva, quando for o momento certo, mas pensar muito para que a gente não cometa um equívoco com a nossa fala. Isso diferencia a postura legitimamente cristã daquela que muitas vezes é movida pela leviandade, pela superficialidade, pelo simplesmente o desejo de, às vezes, aparecer ou se comportar como a maioria das pessoas. A postura cristã é aquela postura que, na Bíblia tem uma passagem interessante, é a postura que se aproxima da postura dos anjos, porque os anjos pensam muito e normalmente não falam mal dos homens perante Deus. Mas nós, infelizmente, ainda precisamos aprender a nos resguardar e não ferir, não criticar o nosso irmão, a nossa irmã, diante da divindade, porque somos, em última instância, filhos do mesmo Pai. Pensemos nisso. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, e registra: ao passo que os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra eles julgamento blasfemo na presença do Senhor. Emmanuel intitula o seu comentário Homens e Anjos. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez lhes corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam-se antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca anunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus.
uma página de Emmanuel que parece um puxãozinho de orelha para que a gente possa entender a nossa responsabilidade perante os nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena. E o desafio para hoje não poderia ser outro que não exercitar isso que a reflexão nos traz. Vamos exercitar uma postura mais madura, uma postura com o sentido de auxiliar a pessoa que comete um erro, uma postura que não aumenta o problema, que não joga mais gasolina no fogo, como dizia minha mãe. Então vamos exercitar essa postura, porque isso não é uma coisa que a gente conquista da noite para o dia, é algo que a gente vai exercitando. Então vamos hoje começar a exercitar uma postura legitimamente cristã, por que não, nas palavras de Pedro, uma postura um pouco mais angélica, sei que estamos longe disso, mas uma hora a gente vai ter que começar. Então vamos começar hoje a ter uma postura mais fraterna, caridosa, perante os nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!